Seja bem-vindo ao canal A Verdade que Liberta. No início, os discípulos de Yeshua não se chamavam igreja, e sim seguidores do caminho. Em hebraico-aramaico, derek. O caminho era uma expressão muito profunda. Ela vinha da própria fala de Yehoshua, em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, seus discípulos se viam como aqueles que seguiam o caminho de Yehoshua, ou seja, seu modo de viver, amar e obedecer ao Pai. Em Atos capítulo 9, versículo 2, quando Saulo, antes de ser chamado de Paulo, perseguia os crentes, o texto diz: para que se encontrasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos a Jerusalém. O nome original dos que obedecem a Elohim e guardam os seus mandamentos é seguidores do caminho. Portanto, o termo igreja, eclesia, só passou a ser usado posteriormente, quando a fé começou a se expandir para fora do contexto judaico, especialmente nas comunidades de fala grega. Os primeiros discípulos eram todos judeus messiânicos e viam o seguimento de Yehoshua como o cumprimento da Torá e das promessas proféticas, não uma nova religião. E a palavra igreja não é aramaica. Ela vem do grego antigo e a origem é esta. Em grego a palavra é eclesia. Ek significa para fora. Kalain significa chamar. Ou seja, eclesia quer dizer literalmente os chamados para fora, ou assembleia dos chamados. Origem histórica. Nos tempos do Novo Testamento, a palavra eclesia já era usada no mundo grego para designar uma assembleia de cidadãos reunidos para decidir assuntos públicos. Só séculos depois, especialmente com Constantino, no século IV, o termo igreja passou a designar uma instituição organizada, muitas vezes afastada das raízes originais do caminho. Vamos caminhar juntos por essa parte da história, da transição dos seguidores do caminho para o que se tornou a igreja institucional. É uma história profunda, espiritual e também marcada por escolhas humanas que mudaram o rumo da fé. O início. Os seguidores do caminho, século I, nos primeiros anos após a ressurreição de Yehoshua, os discípulos eram conhecidos como seguidores do caminho. Em hebraico, aramaico, dereki, como vemos em Atos, capítulo 9, versículo 2, 19, 9, 24, 14. Esses primeiros crentes eram judeus messiânicos, seguiam Yehoshua como o Messias prometido por Elohim. Reuniam-se em casas e sinagogas, sem templos ou hierarquias. Mantinham a Torá, as festas e os costumes hebraicos, entendendo-os à luz do Messias. Viviam em comunhão, partilha e simplicidade. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. O centro da fé era Yehoshua, o caminho que leva ao Pai, não uma instituição, mas um estilo de vida e de amor. O crescimento e a perseguição, séculos 1 ao 3. À medida que o evangelho se espalhava fora de Israel, especialmente através de Shaul, Paulo, ele alcançou o mundo greco-romano. Com isso, muitos gentios não-judeus se converteram. As reuniões começaram a adotar formas culturais locais, e o Império Romano passou a ver os seguidores do caminho como ameaça política por não adorarem César. Por quase 300 anos, os discípulos foram perseguidos, mortos, lançados aos leões, queimados ou exilados, mas mantiveram a fé pura e viva. Constantino e o surgimento da Igreja Imperial, século IV. No ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino assinou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo e encerrando as perseguições. Isso parecia uma vitória, mas trouxe mudanças profundas. A partir daí, o império passou a controlar a fé, ou seja, passou a chamar templos de igreja, além de distorcer o verdadeiro evangelho. As reuniões simples nas casas deram lugar a templos luxuosos. A fé foi misturada com tradições pagãs, festas solares, símbolos e estruturas de poder. O título igreja,
Eclesia, no grego original assembleia, passou a significar instituição religiosa ligada ao Estado, e não mais comunidade espiritual de discípulos. Constantino também mudou práticas originais. O sábado, Shabat, foi substituído pelo domingo como dia oficial de culto. As festas bíblicas foram substituídas por festas imperiais, como o Natal romano, vinculado ao solstício. Do mesmo modo, há agora um remanescente escolhido pela graça de Deus. O retorno às origens. Nos tempos atuais, muitos estão voltando às raízes hebraicas da fé, entendendo que o Evangelho de Yehoshua não é religião, mas reconciliação e reino, o mesmo caminho anunciado desde os profetas. O verdadeiro corpo do Messias não é um edifício, mas um povo cheio do Espírito, espalhado entre as nações, vivendo segundo a verdade, o amor e a justiça do reino de Elohim. Em resumo, o caminho começou como um movimento de vida no Espírito, tornou-se uma instituição no poder do Império, mas está sendo restaurado como uma comunhão viva de almas que voltam à essência de Yehoshua. Esse é o canal A Verdade que Liberta.